Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Saudações a todos que estão vendo este vídeo através do Videolog, YouTube, canal do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. Seja muito bem-vindo. Hoje nós teremos a leitura e o comentário de mais uma questão do Livro dos Espíritos. Então, antes da leitura e do comentário, convidamos a todos a se inscrever gratuitamente neste canal. Fazendo assim, estará ajudando a divulgação da doutrina dos Espíritos, estará adquirindo bons conhecimentos, estará atualizado nas informações e nas notícias, nas informações que o canal posta, sendo harmonização, sendo uma nova leitura edificante, uma reflexão, uma prece, um passe, uma palestra, uma elucidação de uma questão do Livro dos Espíritos, enfim, um conhecimento salutar que ajudará a sua vida. Lembramos que o Livro dos Espíritos é a primeira obra codificada por Hippolyte Léon Denisard Rivard, que o mundo conhece como Allan Kardec, professor francês, pedagogo, estudou na escola de Everton, na Suíça, e teve por missão dada aos espíritos benfeitores, comandados pelo governador da terra, nosso mestre amado Jesus, de analisar os fenômenos mediúnicos que ocorriam em diversas localidades, não só da França, da Europa, mas principalmente no país onde ele nasceu, na França, Lyon, os arredores de Paris, e em várias outras cidades onde ele viajou e teve participação ativa de alguns médiuns, a maioria deles jovens, e que receberam de forma muito categórica as respostas que hoje elucidam muitas das questões em ciências, filosofias e na religiosidade para o amor em nome de Jesus. Porque a coordenação é feita pelos Espíritos benfeitores a pedido de Jesus para que nós melhoremos, alcançamos uma evolução maior na Terra. E daí porque este livro, o primeiro livro do Pentateuco, ou da codificação espírita, é organizado em algumas partes, alguns capítulos. Neste capítulo, no capítulo 2, iremos ler e entender a questão 17, onde se inicia os conhecimentos dos elementos gerais do universo. Kardec colocou muito bem organizado essa questão, haja visto que no capítulo anterior vimos as questões sobre o Criador, na sua onipotência, onipresença, e toda a formatação de que abstraímos neste planeta. Então, o conhecimento do princípio das coisas, do espírito, da matéria, propriedades das matérias, não é? Espaço universal, é muito importante conhecer as informações neste capítulo para interagir justamente com as ciências da matéria, as ciências físicas, biológicas, químicas que interagem com estas questões. A questão 17 diz a pergunta de Kardec aos Espíritos: é dado ao homem conhecimento do princípio das coisas? Repetindo, é dado ao homem o conhecimento do princípio das coisas? E a resposta foi muito categórica, ou bem objetiva dos Espíritos benfeitores, considerando principalmente o passo que a sociedade está vivendo, não é? Porque já poderíamos ter desprendido-nos
coletivamente falando, mais da matéria, se não tivéssemos debatidos as questões das nossas particularidades na sociedade como um tempo, se não tivéssemos guerrilhado tanto, se tivéssemos partilhado o conhecimento para melhorar as condições de viver na Terra. A resposta: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste momento. Sabemos que na época de Jesus já haviam os sensitivos, os médiuns, e haviam muitas práticas reprocháveis com relação à comunicabilidade. A época de Moisés também. Daí porque foi colocado durante a codificação, nos prefaciamentos e nas instruções dos Espíritos, àqueles que conduziram e chancelaram as mensagens. Também na coleção A Vida no Mundo Espiritual, codificado, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Se fosse dado ao homem todas as revelações num tempo onde a sociedade não galgou ainda um crescimento na moral compatível com o que Deus espera de nós, talvez muito mais catástrofe haveria ocorrido. Durante a fase primordial, anterior à codificação, havia na França, principalmente, festas e reuniões espetaculosas, onde se brincava o conhecimento humano e ludibriava-se muitas pessoas. E nesse ponto, a gente vê tanto que as comunicações, as supostas comunicações, eram, na verdade, grandes brincadeiras. Muitas coisas que eram tidas como misteriosas ou como coisas ocultas para colocar o homem em expectativa de comunicação com algo superior, na verdade, era ilusionismo. Um continuador da codificação, inclusive, de Kardec, nesta época, um italiano, ele cresceu com o conhecimento da medicina, era um grande médico, ele tinha também conhecimentos da jurisprudência, do direito penal, mas principalmente aquele que era colocado a criminalística, porque ele era um grande especialista em dissecação humana, mas aliado a interesses muito egocentristas, levado inclusive ao convívio no seu tempo com muita pomposidade, diferente do que a grande massa passava de dificuldade a essa época. Estou falando de um personagem chamado Cesare Lombroso, que nas obras que vieram para o Brasil, conhecido como César Lombroso. Então, alguns dos cientistas nesta época detinham determinado conhecimento, princípio científico, não os conhecimentos morais das coisas. E aquele ser humano que tinha uma sensibilidade era perseguido. Muito das festas que ocorriam eram, na verdade, festas de perseguições e de identificação de pessoas que teriam um contato de universalidade. E com o tempo, isso na época de Kardec, muitos dos médiuns foram perseguidos. E certa feita, alguns dos amigos do codificador, como Charles Richer, William Crookes, um outro grande também, conhecido como Flammarion,
Esses se reuniram numa cidade italiana, cidade de Milão, e lá foram convidar, através de uma médium, Eusápia Paladino, que haveria umas sessões de materialização, de levitação, e o cientista César Lombroso, ele se interessou muito, porque haviam muitas coisas que ele ainda não haviam conquistado na polícia científica italiana, e ele tinha um grande interesse de entender aquilo para tirar um determinado proveito. Mas ele não contava com o lado moral da coisa, porque foi permitido que ele tivesse um contato inusitado durante um fenômeno de materialização. Por que eu estou dizendo esse fato? Porque ele era uma pessoa extremamente cética, grande profissional na sua área, mas cético das coisas espirituais, e não agia com a mão da fraternidade, com a mão da doçura, com a mão meiga de justiça e principalmente de amor, que são as lições que estão permeadas em todas as ações do nosso Mestre Jesus. Falo desse caso real, inusitado, porque esperava-se que desta reunião saísse mais uma oportunidade onde ele iniciasse ou principiasse nova ação perseguitória a uma parte de médiuns que não haviam sido ainda capturados na Itália, principalmente Milão. E aí o fato foi que a mãe dele materializou. Além de se materializar, ela deixou a ele mensagens e situações que eram muito reais do seu convívio e daquilo que ela esperava que ele fizesse como um homem de bem, e com o passar do tempo os interesses pessoais não deixaram. Foi então com o tempo dando valor à matéria, mas não dando valor às questões do ser humano e a questão da espiritualidade maior. Foi uma grande vergonha para ele ver a mãe dizer mais ou menos assim: filho mio, a que se passa? A que se ne costrende aqui? Me ponda num ato el justo. Essa frase, és justo, ele teve que se retratar num jornal chamado El Domini, e muito conceituado da época, mas imagina ele, como perseguidor, se retratar que o espiritismo existe, que era real, e que os mistérios a qual ele achava como um modo de perseguir eram, na verdade, o espaço onde os espíritos estavam se comunicando através de médiuns, através da interferência de pensamentos filosóficos, principalmente, palavras e atos em outros que, de forma menos valorizada na sociedade, e isso acontece nos dias de hoje, em todos os princípios da coisa. Hoje nós estamos vendo o procedimento mundial, né, da pandemia, e essa pandemia é um momento muito importante para que nós possamos deixar de lado o egocentrismo, a valorização da matéria, da carne, e distribuir bons valores, distribuir o conhecimento, acreditar e gostar da prática da alegria e amor fraterno entre todos. Todos podem e devem ter o direito à felicidade plena. Fazendo assim, a psicosfera da Terra melhora como um todo.
o nosso perispírito, já tão impregnado de experiências ruins, começa a experimentar uma leveza que antes não havia tido. Digo coletivamente que, imbuído na matéria, estão aí vários espíritos benfeitores que estão colaborando com a marcha do progresso. Então vamos aproveitar esse momento onde a Terra necessita de tanta concórdia, necessita, através da esperança e na fé, da ciência para a erradicação de tantas doenças, mas necessita principalmente na proposta de paz e amor, porque nós fomos projetados para a sociedade com paz, equilíbrio e amor. Que Jesus abençoe hoje, agora e sempre.